Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos lá, todo mundo junto. Essas coisas no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, aflições, problemas, dificuldades, todos nós enfrentamos, passamos por momentos assim. Eles vêm, eles chegam até nós, eles vêm de diversas formas. Nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos temores, nós enfrentamos tribulações, seja das coisas externas, fora de nós ou dentro de nós. O texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, o contexto é bem conhecido. Jesus, ele se encontra reunido com seus discípulos no cenáculo para celebrar a última ceia, antes da sua morte e da sua ressurreição. Então se aproxima o momento da morte dele, e ele então passa a falar abertamente, de forma mais clara, de forma mais sucinta com os seus discípulos sobre esse momento que estava chegando, que estava vindo, o momento pelo qual ele veio habitar nesse mundo, viver nesse mundo, passar um momento aqui nesse mundo, que era de enfrentar a morte, enfrentar a cruz por nós. Era um momento de despedida. Ele estava ali com seus discípulos, nesse momento íntimo de despedida com eles. E nesse diálogo, nessa conversa que Jesus está tendo ali com seus discípulos, ele fala da missão dele, que era de morrer, de enfrentar a morte, que ele teria mesmo que passar por esse momento, de enfrentar a morte, de chegar à cruz. E os discípulos, sabendo disso, eles se entristeceram, eles ficaram com o coração triste, tanto é que Jesus diz: ela não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Então Jesus vai falar para eles, Jesus quer trazer aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali com o coração impactado por essa notícia, por saber que estava chegando a hora da morte de Cristo. Eles estavam tristes e decepcionados, e ali Jesus então conforta eles, Jesus traz para eles, faz para eles promessas, de que o Espírito Santo estaria com eles, de que Ele estaria com eles em todo momento. Era ali um momento em que Jesus estava, irmãos, preparando os seus discípulos para a sua ausência, porque eles estavam acostumados com a presença de Cristo. Durante 3 anos do ministério de Cristo, em todo o tempo com Jesus, andando com Ele, ouvindo suas palavras, vendo Jesus em ação, praticando milagres, curando, ressuscitando mortos, trazendo paz a almas aflitas, palavras de encorajamento. Eles estavam acostumados, e agora Jesus fala da sua morte, fala que era chegado o momento da sua partida. E então ele prepara os seus discípulos para a sua ausência, porque embora Jesus iria enviar o Espírito Santo, e prometeu para eles que estaria com eles em todo o tempo, todo dia, até a consumação dos séculos, eles teriam que se acostumar agora com a ausência física de Jesus. Jesus não estaria mais com eles fisicamente, eles teriam que lidar com isso, de viver com a ausência daquela presença física da qual eles acostumaram durante todo aquele tempo. E Jesus então, irmãos, está ensinando eles como que eles iriam enfrentar e vencer as lutas que viriam pela frente, porque eles iriam enfrentar muitas lutas, as lutas do dia a dia, as lutas da vida. E esse ensino, irmãos, ele também se estende a nós, porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos lutas, todos nós precisamos aprender a lutar e a vencer as dificuldades do dia a dia, da vida, do desenrolar, do desenvolver da vida, e que nós enfrentamos, todos nós enfrentamos, porque se nós não vencermos, irmãos, as lutas da vida, se nós não aprendermos a vencer as lutas, nós desistiremos facilmente da caminhada cristã, desistiremos no primeiro desemprego que vier, desistiremos
na enfermidade prolongada que chegar. Desistiremos nas crises conjugais que adentrarem em nossa casa. Desistiremos no luto, na dor prolongada, na primeira decepção que nós tivermos. Nós desistiremos. Então nós temos, assim como os discípulos, Jesus sabia que eles iriam enfrentar momentos difíceis com a ausência dele. E Jesus está preparando eles para esse momento, para esse viver, agora sem a presença física deles. Jesus sabia que eles seriam perseguidos, que eles seriam odiados, que eles seriam presos, mortos, e Jesus estava então preparando eles para essa vida. Jesus sabe, irmãos, que nós enfrentamos também problemas, que todos nós temos problemas, que eles chegam até nós, que nós enfrentamos esses problemas. Talvez o meu problema não é o seu não é o meu, não é do que está do seu lado, não é do seu vizinho, mas todos nós enfrentamos problemas, dificuldades. Todos nós temos momentos de incerteza, momentos de dor, momentos que o coração aperta, momentos que a esperança parece que se foi. E nós precisamos, irmãos, também aprender a lutar e vencer as dificuldades, os problemas do viver diário, as lutas diárias que vêm sobre nós. E eu queria aqui destacar, irmãos, 3 coisas que nós podemos fazer para vencer as dificuldades, as lutas do dia a dia do nosso viver. Primeiro, reconhecendo que o cristão não está livre de lutas. Nós temos visto, irmãos, com o levantar da pregação do Evangelho da Prosperidade, do Evangelho Coach, uma mensagem que diz que o cristão não sofre, não é para passar por um momento de dificuldade e tribulação. O Evangelho do pare de sofrer. E esse Evangelho, ele não existe. Jesus, irmãos, ele não esconde dos seus discípulos que eles passariam por momentos difíceis. Jesus não esconde deles em momento algum que eles passariam por perseguições. Jesus não esconde que eles iriam passar por privações, até mesmo pela morte, por causa do nome dele, por eles se tornarem cristãos. E de fato foi isso que aconteceu. A igreja, ela começa ali e ela é perseguida em Jerusalém. Apóstolos são presos, eles têm que sair correndo de Jerusalém. Estevão é apedrejado, depois Tiago é morto à espada, Pedro e João são presos, e depois disso a gente vê a igreja passando por muita dificuldade, muita tribulação. Não existe, irmãos, esse evangelho do pare de sofrer. Não existe o evangelho sem luta. Não existe o viver cristão sem enfrentar dificuldades e problemas. Não existe, e Jesus deixa claro. Ele não esconde a realidade. Ele não maqueia a realidade do que eles iriam enfrentar. Jesus é bem claro com eles. Nessa despedida, Jesus não tenta animar eles, irmãos, seus seguidores, com promessas vazias. Não. Ele faz promessas. Ele diz: olha, eu vou enviar o Espírito Santo, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar com vocês todos os dias. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Mas ele, irmãos, ele não faz promessas vazias. Ele não vai dizer: olha, vocês não vão sofrer, eu não vou deixar vocês sofrer, vocês não vão ser atribulados, nem passar por perseguições. Ele não tenta esconder a realidade da vida cristã, mas ele alerta dizendo: vocês vão passar por lutas, vocês terão aflições. Esse é o evangelho, irmãos. É o evangelho que diz para nós, que fala das suas recompensas, que fala o quão doce é seguir a Cristo, o quão compensador é para cada um de nós terminarmos a vida seguindo a Cristo e recebermos no final a coroa da vida eterna. Mas esse mesmo evangelho, irmãos, que nos fala dessas coisas, desses benefícios, também nos diz que a vida cristã ela é marcada por lutas, que a vida cristã ela é marcada por dificuldades, por problemas, e que também a vida no todo, ela nos traz momentos de dificuldade, problemas, de dores. Todos nós temos lutas, nós enfrentamos, irmãos, dificuldades. Não há um ser humano
que viva nessa terra, que possa dizer: eu nunca passei por dificuldade, eu nunca vou passar. A gente passa. A gente aqui vai dizer, parece que a vida agora é só luta, é só, barreiras. Todos nós temos lutas, fora e dentro de nós. Quantas pessoas que talvez não têm luta fora, mas dentro? Ansiedade, depressão, preocupação, medo. Quantos de nós temos lutas fora? Desemprego, necessidade, enfermidades. Todos nós, irmãos, temos e passamos por lutas. Outra coisa que nós precisamos aprender é que faz parte da didática de Deus, que há lições que iremos aprender por meio das tempestades, das provações. O Evangelho de João, no capítulo 6, nos fala da multiplicação dos pães e dos peixes, e que depois daquilo ali, Jesus ele enfrenta uma grande dificuldade, porque os seus seguidores o abandonam, porque ele diz: olha, vocês estão me procurando só por causa do pão, mas não por causa da palavra. Ele passou por esse momento de rejeição das pessoas. Os discípulos também, irmãos, passaram por momentos de dificuldade, de provação dura. E era o momento que Jesus estava preparando eles. Aquilo que Jesus enfrentou é o que eles enfrentariam também, a rejeição de muitas pessoas. Também nos fala no Evangelho de Marcos que Jesus, quando ele faz a multiplicação dos pães e peixes, e ali alimenta uma multidão de pessoas, no final da tarde, Jesus ele impele, ele força seus discípulos a entrar no barco e atravessar o mar da Galileia. Eles não queriam ir, eles foram impelidos por Jesus, foram praticamente forçados por Jesus a entrar naquele barco. Jesus queria ensinar eles. Eles entram. Na madrugada, veio uma tempestade. Durante a noite, era um percurso talvez não muito longo, e eles ali tinham pescadores experientes. Pedro, Tiago, João, André, eles eram pescadores, eles conheciam muito bem o lago da Galileia, que era um lago, mas por ser tão grande chamava de mar, porque a extensão dele era de mais ou menos 20 quilômetros de comprimento por 12 ou 14 de largura. E Jesus fala para eles atravessarem e esperar ele do outro lado. Eles entram naquele barco e eles vê uma tempestade muito grande sobre eles, jogando de um lado para o outro, o vento soprando as paredes de rocha do lado do outro. Já era de madrugada e eles não conseguiam sair do outro lado, achavam que ia morrer. Jesus então aparece, caminhando sobre as águas. Jesus sobe naquele barco, Jesus dá uma palavra e manda o vento e o mar se acalmar. Irmãos, há momentos que as tempestades são para nos ajudar, são para nos ensinar, para mostrar a nossa fragilidade, para mostrar o quanto nós somos dependentes de Cristo. Você nunca será um homem de Deus forte, você nunca será uma mulher de Deus forte, se não aprender a lidar e vencer as lutas do dia a dia, a compreender que lutas fazem parte da vida, que nós vamos ter que enfrentá-las. Todos nós já temos experiência, irmão, das lutas vividas, das lutas enfrentadas ao longo do nosso viver. Mas nenhuma provação, por maior que seja, nenhuma tribulação, por maior que seja, é maior do que aquele que está conosco, daquele que está em nós. Irmãos, portanto, aprenda isso, que a vida sem lutas e tribulação só será possível quando nós estivermos habitando na Nova Jerusalém, quando nós recebermos de Deus um corpo glorificado. Aí não haverá mais lutas, tribulações, não haverá pranto, nem choro, nem dor alguma. Receberemos um corpo glorificado, imune às dores, imune aos sentimentos negativos dessa vida, imune à morte. Até lá, nós temos que aprender a conviver.
com os momentos difíceis também. A palavra aflição, aqui no original, no grego, ela traz a ideia de imprensar, de pressão. Então Jesus diz, olha, no mundo passareis por aflição, vocês serão apertados, vocês serão exprimidos, muitas vezes colocados contra a parede. E aqui nós podemos aprender, irmãos, duas coisas, que às vezes uma prensa ela traz, né? Umas semanas atrás eu fui na aldeia, e a irmã Maria, mãe do irmão Marcos, ela disse assim, tu quer um pouco de puba? Tem um pouco aqui, mas ela está bem fresca. E aí nós pegamos e colocamos no tapiti, muita gente conhece. E o irmão Marcos colocamos lá, imprensamos e escorreu aquela água. Esqueci como é o nome que ele se dá. Escorreu para tirar aquilo que não servia e deixar a massa mais seca. E essa lá fez um bolo, fez grolado, uma maravilha, né? Tirou aquelas impurezas. Então foi preciso imprensar, foi preciso passar, aquela massa passar por essa tribulação, né? Por esse momento de aperto. Há momentos também, irmãos, que às vezes o aperto é para tirar aquilo que é bom. O óleo, quando ele é pressado, alguma coisa, para tirar o óleo, o coco babaçu, ele é pressado ali para tirar o óleo e deixar o bagaço. Então, irmãos, as dificuldades, as tribulações servem para isso, para tirar aquilo que não presta de nós, e também para tirar aquilo que presta em nós, para revelar aquilo que presta, que há em nossa vida e nosso viver. As lutas, as pressões, é o caminho, irmãos, que Deus usa para te levar à maturidade, ao crescimento, ao amadurecimento, a ser mais forte, a ter uma fé mais robusta, a ser mais dependente dEle. Esse é o passo, né, que Deus usa, e esse é o passo, irmãos, para vencer as lutas, reconhecendo que você não está livre delas. Qual o segundo passo, irmãos, que nós precisamos aprender para vencer as dificuldades? O texto é bem claro. Jesus fala para os discípulos, né? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Primeiro passo é reconhecer que as lutas elas existem, que elas fazem parte da vida de todos, até dos cristãos, e talvez até mais lutas, porque nós temos que lutar para ficar no caminho, enfrentamos o diabo, o inimigo, os ataques dele, que o mundo lá fora não enfrenta como nós enfrentamos. E o segundo passo aqui, ele está dizendo, é ter um ânimo, manter o bom ânimo. Ter essa palavra ânimo, é ter coragem, é enfrentar com coragem, com ânimo, as dificuldades. Então, irmãos, ter bom ânimo, manter o bom ânimo, é fundamental para a nossa fé, para que ela seja uma fé viva, para que seja uma fé suficiente, eficaz, capaz de vencer as tribulações e as dificuldades da vida. É preciso, irmãos, que nós tenhamos bom ânimo, para que nós tenhamos uma fé que persevere até o último dia do nosso viver aqui, até a morte chegar até nós ou Cristo voltar. Precisamos desse ânimo, dessa coragem para enfrentar os problemas e as dificuldades da vida. A vida cristã, irmãos, a caminhada com Jesus exige isso: perseverança, permanecer em Cristo. Se você ler o capítulo 15, onde Jesus está falando com os discípulos, antes desse capítulo 16, nesse mesmo cenário do cenáculo, da despedida, ele vai falar sobre a videira, os frutos, e ele vai usar a palavra permanecer por várias vezes, porque há necessidade de nós permanecermos em Cristo, de nós permanecermos na fé, de nós permanecermos, irmãos, crendo. E é necessário para isso nós termos bom ânimo diante das lutas, das aflições que tentam nos afastar da caminhada, do propósito, do projeto de Cristo para nós. Precisamos desse bom ânimo, dessa coragem, para perseverarmos, para sermos fortalecidos, né? Precisamos, irmãos, lutar a cada dia com ânimo, com coragem, sem desistir, sem desanimar, sem voltar atrás.
Quantas pessoas desanimam da caminhada? Porque chegam as dificuldades, os problemas. Quantas pessoas desistem? Quantas pessoas perdem o ânimo e não lutam? Manter o bom ânimo, irmãos, é ter a capacidade de crer, é ter a capacidade de continuar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às aflições, mesmo dizendo está doendo, mas é ter capacidade de continuar. Manter o bom ânimo é você continuar crendo diante da porta fechada. Manter o bom ânimo, irmãos, é você continuar crendo diante da enfermidade prolongada. É você continuar crendo no Senhor diante da dor estendida, do luto, do pranto, da solidão, da decepção, das lutas do dia a dia. Manter o bom ânimo é isso, é você continuar crendo, mesmo diante dessas coisas, desse cenário muitas vezes negativo. Sem esse bom ânimo, irmãos, essa capacidade de lutar, você afunda, eu afundo, nós afundamos. Efésios 6,10, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É Deus, irmãos, que nos fortalece o ânimo. É Deus quem recobra a nossa energia, o nosso ânimo diante das lutas, das perdas, dos fracassos, dos medos, das dificuldades. Davi, quando ele passou 10 anos da sua vida fugindo de Saul, ele habitou em cavernas, ele habitou em desertos, já tinha sido ungido rei por Samuel, mas antes de ascender ao trono, Saul, por inveja, queria matar e passou 10 anos perseguindo ele, e ele 10 anos fugindo, morando em desertos, em cavernas, e teve um período que ele morou na cidade dos filisteus, na terra dos filisteus, na cidade chamada Ziclague. Davi reuniu um grupo de 600 homens, se reuniram a ele, com suas famílias, e ele vai morar nessa cidade, Ziclague. Nesse período a gente não vê uma oração de Davi, uma composição de um salmo de Davi. Parece que Davi estava endurecendo o coração dele. Os filisteus então vão para a guerra contra o povo de Israel. Davi reúne seus soldados, todos os homens dizem: vamos para a guerra com os filisteus. Eles vão para lá. Quando ele chega lá, os príncipes dos filisteus chegam e dizem: o que Davi está fazendo aqui com esses homens? Eles querem eles querem fazer emboscadas contra nós, eles são daquele povo, e não aceitaram, não permitiram ele ficar ali. Davi então volta para Ziclague, 2 dias de viagem. Quando ele chega lá, ele vê a fumaça, as casas queimadas, tudo foi levado, os bens, as famílias foram levadas, as esposas, os filhos dos homens. Há um desespero ali. Davi desanima, o povo começa a reclamar, eles pegam em pedra para apedrejar Davi. Davi, ele faz uma oração a Deus, e tem o seu ânimo recobrado. Deus fortalece Davi, levanta o ânimo de Davi, ele vai atrás com seus soldados, ele resgata todo o povo, as mulheres, as crianças, os bens, os despojos, ele traz tudo de volta, porque Deus deu ânimo para ele, porque Deus deu poder para ele, coragem para ele ir em frente, para ele não desistir da família, dos seus sonhos, dos seus. Irmãos, é Deus que nos dá ânimo para lutar por aquilo que pertence a nós. Lute pela sua vida espiritual, pela sua comunhão com Deus, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, não deixe que o mundo leve eles. Lute pela sua comunhão com o Senhor. Lute, o Senhor
como diz aqui o texto que nós lemos de Efésios 6,10, seja fortalecido no Senhor, busque fortalecer no seu Senhor, busque Deus todos os dias para enfrentar as lutas, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deus tem poder para nos fortalecer para as lutas do dia a dia. Então, irmãos, para enfrentarmos as lutas e vencermos, primeira coisa, reconheça que as lutas existem. E elas vêm de fato, a gente experimenta isso. Segundo, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Buscando em Deus poder para isso. E terceiro, irmãos, em último lugar. O que diz o texto? Vamos ler novamente. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos saber para vencer as dificuldades, é saber quem é Jesus. Ele diz, eu venci o mundo. Quem é Jesus? Quem é Jesus, irmãos? Lembra do texto do que eu falei aqui, quando Jesus aparece no meio da tempestade, acalma ali a tempestade e o vento. Os discípulos ficam admirados e dizem, quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é Jesus, irmãos? Jesus é Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Jesus disse, olha, eu estarei com vocês todos os dias, não deixarei vocês órfãos. Eles precisavam, irmão, entender que haveria lutas, eles precisavam entender que precisavam ter ânimo, ter coragem para lutar, para viver a vida cristã, mesmo debaixo das opressões, das perseguições. Mas eles precisavam saber que quem estava com eles era Jesus, e que Jesus é Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Quem é Jesus? É aquele, irmãos, que governa sobre o mundo espiritual, sobre o mundo natural, sobre todas as coisas. Jesus havia demonstrado isso para eles, expulsado demônios. Jesus havia mostrado para eles o seu poder, acalmando tempestades, curando enfermos, ressuscitando mortos. Esse é o Jesus que estava com eles, que está conosco. Quem é Jesus, irmãos? É aquele que acalma as tempestades, seja fora de nós, seja dentro de nós. Davi sabia disso. Por vezes ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Quem é Jesus, irmãos? É aquele que o mar e o vento lhe obedecem. Quem é Jesus, irmãos? Que nós precisamos crer e saber que Ele está conosco nas lutas, estará conosco todos os dias. É aquele que curou o cego, é aquele que tem poder e libertou cativos, oprimidos pelo pecado, é aquele que ressuscitou mortos, é aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É Jesus. Quem é o Jesus que nós servimos e adoramos, irmãos? É aquele que nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados e nos deu vida eterna. Quem é Jesus? O Jesus que nós seguimos, o Jesus, irmãos, que está conosco nas dificuldades, nos problemas. É aquele que nos encontrou escravos do pecado e nos deu liberdade, nos libertou. É aquele que nos reconciliou com Deus quando nós éramos inimigos de Deus. É aquele que nos fez herdeiros da vida eterna. É aquele que morreu e ressuscitou para nos dar essa vida eterna. Ele diz, olha, eu venci o mundo, eu tenho poder para vencer, eu venci as dificuldades, os problemas, as aflições. A maior prova da vitória de Cristo seria a vitória sobre a morte, que eles veriam e presenciariam mais um pouco à frente. E eles precisavam entender isso, que Jesus estava com eles em todo momento. Jesus, irmãos, é aquele que subiu ao céu e de lá voltará para te buscar. Jesus é aquele que está com você em todos os dias, nos bons e nos ruins, até a consumação dos séculos. Jesus é aquele que te dará um corpo glorificado. Jesus, o Jesus que nós seguimos, é aquele que dará para o Gideilson, que está nessa cadeira de rodas um dia.
um corpo perfeito, um corpo glorificado, um corpo muito melhor do que ele tinha antes daquele acidente e de estar nessa situação. É o corpo que nós teremos, que não enfrentará dores, que não enfrentará pranto, nem luto, porque a morte não existirá mais, não terá poder sobre nós. Quem é Jesus, irmãos? É aquele que venceu o mundo, e porque nós estamos unidos a Ele, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? É isso que Jesus queria deixar para aqueles discípulos e para nós hoje, que eles enfrentariam dificuldades, e que eles tinham que ter essa certeza que as dificuldades viriam, mas que precisavam ter bom ânimo, coragem, serem fortalecidos na força e no poder de Deus, e de que Jesus estava com ele. O Jesus a qual eles andaram com ele durante 3 anos, presenciando sua autoridade, seu poder, sua soberania, e que diz: eu estarei com vocês todos os dias. É esse Jesus que está conosco, é esse Jesus que nós servimos e adoramos, é esse Jesus que está conosco nas nossas conquistas, e é Ele que nos dá as conquistas, mas é Jesus que está conosco também nos momentos de dores, de enfermidade, de decepção, nas portas fechadas, abrindo os mares, abrindo e nos dando oportunidades. Amém? Louvado seja o nosso Deus, glória seja dada ao nosso Deus. Senhor, obrigado